No interior do Japão, longe das grandes cidades e cercado por montanhas cobertas por florestas antigas, existia uma estrada pouco movimentada que quase ninguém utilizava depois do pôr do sol. Durante o dia, era apenas um caminho comum entre pequenas comunidades rurais. Mas, quando a noite chegava, até mesmo os moradores mais antigos evitavam passar por ali. Não era por causa de animais selvagens ou acidentes. Era por causa de uma velha cabine telefônica vermelha. Ela ficava isolada ao lado da estrada, próxima a uma curva cercada por árvores de cedro. A pintura estava desbotada, os vidros rachados e o metal enferrujado mostrava sinais de décadas de abandono. O mais estranho era que não havia postes de telefone ligados a ela. Nenhum cabo entrava ou saía da cabine. Mesmo assim, todas as noites, exatamente à meia-noite, o telefone tocava. Os moradores fingiam que aquilo nunca acontecia. Alguns diziam que o som era apenas o vento. Outros afirmavam que quem atendesse jamais voltaria a dormir em paz. Ren, um jovem de 26 anos, trabalhava como entregador e fazia aquele caminho diversas vezes por semana. Diferente dos moradores mais velhos, ele não acreditava em histórias de fantasmas. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica. Numa noite chuvosa, enquanto voltava de uma entrega atrasada, seu carro passou lentamente pela curva da floresta. Foi então que ele viu a cabine pela primeira vez. A luz fraca no interior piscava lentamente, iluminando o telefone preto preso à parede. Quando passou ao lado dela, um som atravessou o silêncio da floresta. Que? Ren olhou pelo retrovisor. O telefone realmente estava tocando. Seu primeiro impulso foi rir. Alguém deve ter colocado um gerador escondido aqui. Mas, por algum motivo, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Mesmo dirigindo, ele não conseguia tirar os olhos do espelho. A cabine ficou para trás. O telefone continuava tocando, até desaparecer completamente na escuridão. Na manhã seguinte, Ren comentou o ocorrido com um senhor que trabalhava em uma pequena loja de conveniência. O homem perdeu o sorriso imediatamente. Você ouviu o telefone? Ren respondeu que sim. O velho ficou alguns segundos em silêncio antes de falar baixinho. Nunca pare para atender. Por quê? Porque ela nunca liga para a pessoa errada. Ren riu. Achou que era apenas mais uma superstição local. Mas aquela frase permaneceu em sua cabeça pelo resto do dia. Na noite seguinte, Ren terminou o trabalho mais cedo. Mesmo sem admitir para si mesmo, decidiu passar novamente pela estrada. Queria provar que tudo aquilo tinha uma explicação. Quando o relógio do carro marcou 23 horas e 58, ele estacionou alguns metros antes da curva. Desligou o motor. A floresta ficou completamente silenciosa. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nem mesmo o vento parecia soprar. A única iluminação vinha da fraca lâmpada dentro da cabine. Os segundos passaram lentamente. 23 horas e 59. Ren sorriu sozinho. Talvez o velho estivesse apenas tentando assustá-lo. Então, meia-noite. O telefone começou a tocar. Desta vez o som parecia muito mais alto. Cada toque ecoava pela estrada vazia. Ren respirou fundo. Saiu do carro. Atravessou lentamente o acostamento. Quanto mais se aproximava, mais gelado o ar ficava. Quando abriu a porta da cabine, o cheiro de ferrugem e madeira úmida tomou conta do ambiente. O telefone continuava tocando. Ele estendeu a mão. Hesitou por um instante. Depois levantou o fone. Silêncio. Nenhuma voz. Nenhum ruído. Apenas uma respiração muito baixa. Então alguém falou. Mas aquela voz era impossível. Era exatamente a voz dele. Ren, se você ainda pode me ouvir, vá embora, agora. O sangue gelou. Ele afastou o telefone da orelha. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Levou o fone novamente ao ouvido. Sua própria voz voltou a falar. Mais desesperada. Não volte amanhã? A ligação começou a falhar. Ela está. Chiados. Depois, silêncio absoluto. A chamada caiu. Na mesma hora, todas as luzes da cabine se apagaram. Ren saiu correndo até o carro. Durante todo o caminho de volta, repetia para si mesmo que alguém havia gravado aquela voz. Era a única explicação possível. Mas, no fundo, nem ele acreditava nisso. Na manhã seguinte, Ren quase conseguiu esquecer o que havia acontecido. Quase. Enquanto tomava café antes do trabalho, seu celular vibrou. Era uma mensagem do gerente. Uma entrega urgente havia sido adicionada ao fim do expediente. O endereço fez seu estômago revirar.
Era exatamente na estrada da cabine. Ele recusou a entrega. Inventou uma desculpa qualquer. Poucos minutos depois, outro entregador aceitou o serviço. Ren respirou aliviado. À noite, enquanto jantava em casa, ligou a televisão. O noticiário interrompeu a programação. Uma reportagem informava que um motorista havia sofrido um grave acidente justamente naquela estrada, perto da curva da floresta. Ren congelou. Era o mesmo horário em que ele normalmente faria a entrega. Lembrou imediatamente da ligação. Não volte amanhã. Seu coração começou a acelerar. Aquilo não podia ser coincidência. Naquela madrugada, ele quase não conseguiu dormir. Quando finalmente pegou no sono, foi acordado por um som conhecido. Abriu os olhos assustado. O telefone de casa estava desligado havia anos. Mesmo assim, o toque continuava. O som vinha de fora. Ren correu até a janela. A rua estava completamente vazia. Mas, ao longe, no fim da estrada escura, era possível ver uma pequena luz vermelha acesa. Como se a velha cabine telefônica tivesse aparecido muito mais perto de sua casa. E, mesmo daquela distância, ele conseguia ouvir perfeitamente o telefone tocando, insistente, como se esperasse apenas que ele atendesse mais uma vez. Fim do ato 1. Ato 2. A cabine telefônica VRMLH capítulo 4, As Vozes do Amanhã. Ren passou o dia inteiro tentando convencer a si mesmo de que tudo era coincidência. Talvez a mensagem tivesse sido apenas uma brincadeira de mau gosto. Talvez o acidente tivesse acontecido por puro azar. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A voz. Ela não era parecida com a dele. Era exatamente a dele. Naquela noite, pouco antes da meia-noite, seu celular despertou sozinho. A tela acendeu sem nenhum motivo, embora a bateria estivesse quase descarregada. 0 hora. No mesmo instante, um som familiar atravessou o silêncio. Não vinha do celular, nem da rua. Parecia ecoar dentro da própria casa. Ren correu até a janela. Ao longe, no final da rua, a cabine vermelha permanecia imóvel, iluminada por uma fraca luz amarelada. Ela jamais estivera ali durante o dia. Mesmo assim, agora estava. Como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Sem conseguir controlar a curiosidade, ele caminhou até ela. O telefone tocava sem parar. Ao levantar o fone, ouviu novamente sua própria voz. Desta vez, ela estava ofegante. Você ainda tem tempo. Chiados interromperam a frase. Depois a voz voltou. Amanhã, não entre no túnel. Ren tentou responder. Quem é você? Silêncio. Então a voz sussurrou. Quando descobrir, será tarde demais. A ligação terminou. Na manhã seguinte, durante uma entrega, o GPS sugeriu um atalho passando por um antigo túnel ferroviário desativado. Ren lembrou imediatamente da ligação. Sem pensar duas vezes, mudou de rota. Poucas horas depois, a notícia apareceu em todos os celulares da região. Parte da estrutura do túnel havia desabado. 2 veículos ficaram presos sob os escombros. Pela segunda vez, a ligação havia previsto o futuro. Capítulo 5, A Mulher que Esperava. Agora Ren precisava descobrir quem havia colocado aquela cabine ali. Nenhum morador parecia disposto a conversar. Até que encontrou uma senhora muito idosa cuidando de flores em frente a uma pequena casa próxima à estrada. Quando perguntou sobre a cabine, ela parou imediatamente o que estava fazendo. Seu rosto perdeu a cor. Depois de alguns segundos, respondeu baixinho. Ela não apareceu agora. Sempre esteve esperando. Ren perguntou o que aquilo significava. A mulher olhou para a floresta antes de responder. 50 anos atrás havia um telefone naquele lugar. Funcionava de verdade. Durante uma noite de tempestade, uma jovem telefonou pedindo socorro. Ela dizia estar presa. A polícia procurou durante dias. Nunca encontraram ninguém. Nem a cabine. Nem qualquer rastro da garota. Desde então, algumas pessoas recebem ligações. Sempre da própria voz. Sempre tentando impedir alguma tragédia. Ren perguntou. Ela morreu? A senhora respondeu com uma frase que fez seu corpo inteiro arrepiar. Ninguém sabe. Talvez ela ainda esteja esperando alguém atender. Antes que Ren pudesse fazer outra pergunta, a mulher fechou rapidamente a porta de casa. Pela janela, ainda foi possível vê-la fazendo uma pequena oração enquanto mantinha os olhos fixos na floresta. Naquela noite, Ren decidiu quebrar o ciclo. Levaria uma câmera. Gravaria tudo. E descobriria quem realmente estava fazendo aquelas ligações.
Ren passou o dia inteiro tentando convencer a si mesmo de que tudo era coincidência. Talvez a mensagem tivesse sido apenas uma brincadeira de mau gosto. Talvez o acidente tivesse acontecido por puro azar. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A voz. Ela não era parecida com a dele. Era exatamente a dele. Naquela noite, pouco antes da meia-noite, seu celular despertou sozinho. A tela acendeu sem nenhum motivo, embora a bateria estivesse quase descarregada. 0 hora. No mesmo instante, um som familiar atravessou o silêncio. Que não vinha do celular, nem da rua. Parecia ecoar dentro da própria casa. Ren correu até a janela. Ao longe, no final da rua, a cabine vermelha permanecia imóvel, iluminada por uma fraca luz amarelada. Ela jamais estivera ali durante o dia. Mesmo assim, agora estava. Como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Sem conseguir controlar a curiosidade, ele caminhou até ela. O telefone tocava sem parar. Ao levantar o fone, ouviu novamente sua própria voz. Desta vez, ela estava ofegante. Você ainda tem tempo. Chiados interromperam a frase. Depois a voz voltou. Amanhã, não entre no túnel. Ren tentou responder. Quem é você? Silêncio. Então a voz sussurrou. Quando descobrir, será tarde demais. A ligação terminou. Na manhã seguinte, durante uma entrega, o GPS sugeriu um atalho passando por um antigo túnel ferroviário desativado. Ren lembrou imediatamente da ligação. Sem pensar 2 vezes, mudou de rota. Poucas horas depois, a notícia apareceu em todos os celulares da região. Parte da estrutura do túnel havia desabado. 2 veículos ficaram presos sob os escombros. Pela segunda vez, a ligação havia previsto o futuro. Agora Ren precisava descobrir quem havia colocado aquela cabine ali. Nenhum morador parecia disposto a conversar. Até que encontrou uma senhora muito idosa cuidando de flores em frente a uma pequena casa próxima à estrada. Quando perguntou sobre a cabine, ela parou imediatamente o que estava fazendo. Seu rosto perdeu a cor. Depois de alguns segundos, respondeu baixinho. Ela não apareceu agora. Sempre esteve esperando. Ren perguntou o que aquilo significava. A mulher olhou para a floresta antes de responder. 50 anos atrás havia um telefone naquele lugar. Funcionava de verdade. Durante uma noite de tempestade, uma jovem telefonou pedindo socorro. Ela dizia estar presa. A polícia procurou durante dias. Nunca encontraram ninguém. Nem a cabine. Nem qualquer rastro da garota. Desde então, algumas pessoas recebem ligações. Sempre da própria voz. Sempre tentando impedir alguma tragédia. Ren perguntou. Ela morreu? A senhora respondeu com uma frase que fez seu corpo inteiro arrepiar. Ninguém sabe. Talvez ela ainda esteja esperando alguém atender. Antes que Ren pudesse fazer outra pergunta, a mulher fechou rapidamente a porta de casa. Pela janela, ainda foi possível vê-la fazendo uma pequena oração enquanto mantinha os olhos fixos na floresta. Naquela noite, Ren decidiu quebrar o ciclo. Levaria uma câmera. Gravaria tudo. E descobriria quem realmente estava fazendo aquelas ligações. Pouco antes da meia-noite, Ren instalou uma câmera voltada para o interior da cabine. Outra permaneceu dentro do carro. Tudo estava sendo gravado. 0 hora. O telefone tocou. Ele entrou. Atendeu imediatamente. Desta vez, não houve silêncio. Sua voz começou a falar sem demora. Mas havia algo diferente. Ela parecia muito mais cansada. Muito mais velha. Você finalmente trouxe uma câmera. Ren gelou. Jamais havia contado isso a ninguém. Quem é você? A resposta demorou alguns segundos. Olhe para trás. Ren virou rapidamente. Não havia ninguém. Quando voltou o rosto para o telefone, percebeu algo impossível. O vidro da cabine refletia seu corpo. Mas o reflexo não fazia os mesmos movimentos. Enquanto Ren permanecia imóvel, sua imagem no vidro continuava segurando o telefone, e sorria. Um sorriso lento. Artificial. Como se outra pessoa estivesse usando seu rosto. A voz voltou. Agora quase chorando. Não olhe para ele. É isso que ele quer. Ren fechou os olhos por instinto. Quando tornou a abri-los, o reflexo havia desaparecido. Assustado, saiu correndo até o carro. Ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Ao chegar em casa, conectou imediatamente o cartão de memória da câmera ao computador. As imagens começaram normalmente. Ele aparecia entrando na cabine. Atendendo o telefone. Ficando parado por alguns segundos.
Depois, seu sangue gelou. Durante toda a gravação, Ren nunca esteve sozinho. Atrás dele, imóvel dentro da cabine, havia a silhueta escura de uma mulher de cabelos longos. Ela permaneceu ali o tempo inteiro, observando, esperando. E, em nenhum momento, Ren percebeu sua presença. Ren passou o restante da noite assistindo às gravações repetidas vezes. Em todas elas, a mulher aparecia exatamente no mesmo lugar. Imóvel. Com os longos cabelos escondendo completamente o rosto. Ela não fazia nenhum movimento. Não respirava. Não piscava. Apenas permanecia atrás dele enquanto segurava o telefone. Mas, quando Ren ampliou a imagem quadro por quadro, percebeu um detalhe perturbador. Nos últimos segundos da gravação, ela havia levantado lentamente a cabeça. E olhava diretamente para a câmera. Na mesma hora, todas as luzes da casa se apagaram. O computador desligou. O silêncio tomou conta de tudo. Então, o telefone tocou. Não era o celular. Nem o telefone da casa. Era exatamente o mesmo toque da cabine. Mesmo sem energia elétrica, o som ecoava dentro da sala. Ren seguiu o barulho até encontrar um antigo telefone fixo que estava guardado em uma caixa no depósito havia anos. O aparelho estava desligado da tomada. Mesmo assim, continuava tocando. Com as mãos tremendo, ele atendeu. Sua própria voz respondeu imediatamente. Mas agora ela parecia extremamente fraca. Como alguém falando depois de dias sem dormir. Escute com atenção. Ela não quer você. Ela quer sua voz. Ren permaneceu em silêncio. A ligação continuou. Toda pessoa que atende deixa uma parte de si do outro lado da linha. Quanto mais você escuta, mais ela aprende a ser você. O coração de Ren disparou. Então ouviu a última frase. Hoje, ela vai terminar. A ligação caiu. Na mesma hora, o telefone antigo se transformou em ferrugem diante de seus olhos, desmanchando lentamente até virar apenas pó sobre o chão. Determinando acabar com aquilo de uma vez por todas, Ren voltou sozinho à estrada. A chuva começava a cair quando ele chegou. A cabine permanecia iluminada. Como se estivesse esperando por ele. Ao entrar, o telefone começou a tocar antes mesmo de meia-noite. Ele atendeu imediatamente. Mas, dessa vez, não ouviu sua voz. Ouviu a voz da jovem desaparecida 50 anos antes. Ela chorava. Entre soluços, conseguiu dizer: "Eu nunca pedi ajuda para mim. Pedi ajuda para quem viesse depois." Ren perguntou onde ela estava. Ela respondeu apenas: "Atrás do vidro." Ele olhou lentamente para o reflexo. A mulher de cabelos longos estava ali novamente. Mas agora ela não estava atrás dele. Ela estava exatamente onde seu reflexo deveria estar. Era como se o espelho tivesse se transformado em outro mundo. A entidade levantou lentamente o rosto. Seu rosto era vazio. Sem olhos. Sem boca. Sem nariz. Apenas uma pele lisa e pálida. Então, aos poucos, uma boca começou a surgir. Depois um nariz. Depois os olhos. Ela estava copiando o rosto de Ren. Cada segundo que passava, ficava mais parecida com ele. A voz da jovem gritou desesperada do outro lado da linha. "Destrua o telefone." Sem pensar, Ren arrancou o aparelho da parede e o lançou contra o chão. O impacto fez o telefone se partir ao meio. No mesmo instante, um grito ensurdecedor ecoou pela floresta. A cabine inteira começou a tremer. Os vidros explodiram. A luz se apagou. E tudo ficou completamente escuro. Quando Ren abriu os olhos, já era manhã. A cabine havia desaparecido. No lugar onde ela existia havia apenas uma pequena clareira coberta por folhas secas. Nenhum sinal de construção. Nenhum pedaço de vidro. Nenhum fio. Como se ela nunca tivesse existido. Dias depois, moradores comentavam que finalmente a estrada voltará a ser tranquila. Ninguém mais ouvia o telefone tocar. Nenhum acidente estranho voltou a acontecer. Ren acreditou que tudo havia terminado. Até uma semana depois. Enquanto organizava as gravações em seu computador, percebeu que um novo arquivo havia aparecido sozinho. Ele nunca o havia gravado. O vídeo tinha exatamente 30 segundos. Ao abri-lo, viu apenas o interior da cabine telefônica. Vazia. Silenciosa. Então o telefone começou a tocar. Ninguém apareceu para atender. Depois de alguns segundos, o fone se levantou sozinho. Como se alguém invisível o tivesse colocado junto ao ouvido. Uma voz conhecida falou calmamente. Era a voz de Ren. Mas ele jamais havia dito aquelas palavras. "Alô?
Se você está ouvindo esta gravação, é porque agora, a cabine sabe onde você mora. A gravação terminou. Ren desligou o computador imediatamente. Naquela noite, tentou esquecer tudo. Porém, exatamente à meia-noite, enquanto a cidade inteira permanecia em absoluto silêncio, um único som atravessou a escuridão. Muito longe dali, em outra estrada, ao lado de outra floresta, uma cabine telefônica vermelha permanecia iluminada, esperando que a próxima pessoa curiosa decidisse atender uma ligação que jamais deveria ser atendida.